queria começar por dar os parabéns pelo livro. Pronto, de facto, é uma obra monumental em tamanho e também em informação, digamos assim. Aham, aham. E pelo que eu percebi, pelo preâmbulo, tudo isto começou com a descoberta de umas documentações há 10 anos. 10 anos. Como é Sim, que é estar 10 anos com este tipo de temáticas a investigar? bem, é assim, para mim isso é recorrente. Eu descobri essa documentação e fiquei cheia de curiosidade e de vontade de fazer esta pesquisa o mais rápido possível. A questão é que depois todos nós temos de sobreviver e eu durante esses 10 anos tinha uma bolsa primeiro de doutoramento que me obrigava a cumprir um plano de trabalhos que tinha a ver com o doutoramento, depois de pós-doutoramento. E, na verdade, depois disso tudo concluído, é que pensei, bem, tem de acabar aquilo, porque eu queria mesmo muito. E na verdade, quando eu comecei a ver esta documentação, nem sequer se sabia, eu não sabia, as pessoas em geral não sabiam, quando é que tinha acabado o cinema ambulante do SPN-SNI. E, portanto, eu durante este período todo tinha aquelas dúvidas todas, mas como é que isto acabou? Porque isto começou assim e depois como é que foi a história? Porque eu conhecia alguns dossiês que ia encontrando, não é? Mas na Torre do Tombo esta informação não está organizada. Eu mando vir um dossiê, por exemplo, sobre o jornal português ou as imagens de Portugal e foi por causa disso que eu cheguei a esta documentação. Porque às vezes, no meio dos maços do que eram do Secretariado Nacional da Informação, vêm coisas muito distintas, não é? Tanto que eu às vezes estou a fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre atualidades cinematográficas e acabo a ler a correspondência do Lopes Ribeiro por causa da ida dele a Madrid ou propostas de realizadores que a dada altura propunham ao Estado Novo fazer secretamente filmes de promoção do regime, não é? E, portanto, uma pessoa fica ao mesmo tempo um bocadinho fascinada e com vontade de pegar em tudo e mais alguma coisa, porque a Torre do Tombo está cheia de documentação que o que se passa é que eu acho que a maior parte das pessoas não faz pesquisa de arquivo em Portugal. Fazemos muito um tipo de investigação que é baseada na leitura de autores, de pensadores sobre estudos fílmicos, cinema. Muitas vezes lemos sempre os mesmos autores, mas há pouca pesquisa original. E, na verdade, na Torre do Tombo e mesmo noutros arquivos, há imensa documentação que, de algum modo, ajuda a reconstituir a história do cinema feita em Portugal ou de pessoas que passaram por Portugal a fazer filmes. E isso é que eu acho que só agora é que começa a haver essa percepção. Por exemplo, eu, no meu caso, foi através do Paulo Cunha, que também é investigador, que percebi que era fácil ir à Torre do Tombo, porque as pessoas mitificam um bocadinho o acesso aos sítios também. A sério, mas qual é a ideia que tinhas da Torre do Tombo antes do Paulo Era, Cunha ter... era um sítio onde pessoas assim como o Fernando Rosas e o Zé Matoso iam, mas onde pessoas como eu, pronto, que era uma investigadora comum ou alguém que vinha do jornalismo e da crítica de cinema, eventualmente não entravam e não sabiam como é que haviam de abordar aquela documentação. O que é que eu lhes pergunto? O que é que eles têm, não é? Que é um bocadinho a dúvida que a maior parte das pessoas têm relativamente aos acervos que existem em geral. Pronto. Por exemplo, muitos investigadores que às vezes me escrevem não sabem o que é que existe na Cinemateca, porque, na verdade, em Portugal, como há poucas pessoas nas instituições a trabalhar, há falta de informação, há falta de filmografias, por exemplo, há falta de organização dos documentos, não há descritivos das coisas que permitam a uma pessoa, olha, eu estou a fazer uma pesquisa sobre cinema novo português e um tema em particular que é os pugilistas, pronto. E entretanto as pessoas chegarem e saberem tudo aquilo que existe filmado e de documentação sobre isso. Há outros países em que essa informação está mais organizada, há outros recursos também. Mas também digo
que eu, durante o pós-doutoramento, fiz muita pesquisa na Bibliothèque Nacional em França, no CNC, eles têm lá uma pequena sala, e também devo dizer que não é muito mais fácil, às vezes, noutros países. Por exemplo, em França há uma enorme dispersão de certos materiais, apesar do CNC centralizar as coleções fílmicas francesas, há algumas coleções que não são do CNC e depois, em França, uma enorme dificuldade é perceber em que sítios é que está a documentação relativa àqueles filmes, não é? Que torna o trabalho de alguém que, como eu a dada altura percebi que trabalhava com uma metodologia que me vinha um bocado do jornalismo e também de algumas coisas pessoais, de um estilo que eu fui desenvolvendo. Mas, por exemplo, a dada altura li um livro da Sylvie Lindbergh que eu gosto muito, que é sobre o Sombras e Nevoeiro, do Alain René, e percebi que ela, que é historiadora, de algum modo trabalhava de uma maneira idêntica àquela que eu intuitivamente fui desenvolvendo. Esta coisa de fazer análise fílmica, de olhar para os filmes, mas depois ir também para os arquivos, de algum modo exumar a informação que existe nos arquivos e que nos ajuda a perceber as condições de produção dos filmes, ou de distribuição, ou de exibição, e que nos permite fazer uma análise da história daquele filme um bocadinho na longa duração e a vários níveis, não é? Que é uma coisa Sim. que eu gosto de fazer e que fiz também ao nível do doutoramento, relativamente ao caso do Catembo ou do Deixa-me ao menos subir às Palmeiras. Sim. De facto, acho que é importante essa outra forma de ver a história do cinema que não seja ler os autores do costume, diria eu, até porque eu tinha apontado aqui a última frase do livro, em que diz que a projeção nacional através do cinema deixou uma ideia de Portugalidade que ainda agora todo ao olhar e toma mitos então inventados como realidade. Ficaram alguns heróis que escreveram com linhas direitas uma história dos vencedores por rever criticamente. Ou seja, isto tudo para dizer que essa outra forma de olhar através dos arquivos é importante também para isto, não é? Para desmistificar ideias feitas e até desconstruir o que outros autores tinham dado como adquirido, não é? Na verdade é assim, durante anos e anos nós usámos, e foi isso, e eu também comecei por aí, o factos, figuras do Félix Ribeiro como a Bíblia da história de cinema, não é? Uma das coisas que para mim foi uma surpresa foi precisamente quando comecei a encontrar este acervo, perceber que o Félix Ribeiro, que nós conhecemos como o diretor da Cinemateca, o primeiro diretor da Cinemateca Portuguesa, era alguém que não só vinha da Cinemateca Nacional, mas que era o homem que programava as sessões de propaganda e de doutrinação através do cinema, não é? E portanto, é óbvio que quando ele escreveu a história do cinema a partir da bitola dele, ele omitiu no pós-25 de Abril as coisas que eventualmente não lhe interessaria tanto que fossem conhecidas ou divulgadas, não é? E sobretudo alguma inside information. E é por isso que eu, por exemplo, entretanto já concorri, agora não concorri no último ad hoc, mas tenciono porque não tive tempo, mas já concorri com um projeto também sobre o António Lopes Ribeiro. Porque fora os catálogos, ou sobretudo o catálogo que o Matos Cruz organizou para a Cinemateca e que, na verdade, tem poucos textos de autor relativos ao Lopes Ribeiro, há uma lacuna do ponto de vista da abordagem do Lopes Ribeiro. E, por exemplo, a mim interessa muito trabalhar, e eu acho que isso vai ser um tema cada vez mais importante e interessante mesmo para as pessoas que hoje em dia mais jovens e que já não têm, como eu tive, o Félix Ribeiro e o Luís de Pina, um bocadinho como os grandes historiadores de cinema. Eu acho que é muito importante, por exemplo, acompanhar a viagem que o Lopes Ribeiro fez à União Soviética e à Alemanha e perceber que esta viagem é uma viagem que se integra muito num determinado espírito do seu tempo. E, por exemplo, eu quando tive aulas com o José Manuel Costa, ele falava-me sempre, de uma maneira absolutamente apaixonada, da escola documentarista britânica. E é óbvio que o John Grierson é uma figura absolutamente incrível e que aprendeu imenso
a fazer com os soviéticos. Na verdade, o que a Escola Documentarista Britânica, a dada altura, faz é ir buscar à escola soviética uma série de abordagens visuais que trazem para a Inglaterra, de algum modo, para servir o inimigo. Enquanto que uns usam para promover as ideias comunistas, os outros vêm promover aquelas coisas do Empire Film Board e o capitalismo britânico. Mesmo que isso estivesse mascarado com uma coisa social-democrata, não é? E hoje em dia já há muitas leituras críticas do John Grierson e do projeto documentarista britânico, que é inegavelmente um projeto esteticamente muito interessante. Agora, não tendo Lopes Ribeiro o talento cinematográfico que algumas pessoas dessa escola do documentarismo britânico tinham, efetivamente, ele era um grande cinéfilo e um grande conhecedor das vanguardas cinematográficas da Europa. E eu acho que chegou um bocadinho o tempo de nós percebermos também até que ponto é que, apesar do Estado Novo e apesar da falta de recursos para uma política efetiva de apoio ao cinema e não de instrumentalização mera do cinema, através do cinema de propaganda, como é que, apesar de tudo isso, nós tivemos pessoas que estavam absolutamente alinhadas com o projeto modernista de cinema que existiu a partir da escola russa e do formalismo russo, e como é que, por exemplo, mesmo ao nível da televisão, a dada altura temos uma série de figuras como o Fernando Lopes, ou o António Escudeiro, ou o Faria de Almeida, que estudaram cinema direto e que passaram por escolas inglesas, a fazerem documentários para televisão que eram muitíssimo interessantes. E eu acho que também aí nós às vezes escamoteamos uma história que está um bocado por fazer, que é a história da televisão não marcelista em Portugal, porque às vezes acontece-me, vou fazer uma pesquisa sobre um designer português e de repente encontro documentários feitos, muitíssimo bem feitos por alguns desses autores que estudaram cinema em Inglaterra. Ou, por exemplo, vou ver os filmes industriais, de propaganda industrial, feitos pelo Faria de Almeida ou feitos pelo Fonseca e Costa, e se nós temos, de facto, uma lacuna grande ao nível do filme de ficção, porque tínhamos falta de recursos para financiar essa produção, na verdade, há uma tradição de cinema documental em Portugal muito interessante e muito importante que eu acho que está ainda pouco trabalhada e pouco conhecida também. E pronto, eu acho que todas essas coisas estão um bocadinho... Felizmente, eu acho que há agora não só uma geração de investigadores como o Paulo Cunha, o Tiago Batista, eu talvez sou um bocado mais velha, mas também, por causa da internet, não sei se é só uma, se já são duas gerações de cinéfilos que têm um interesse e um conhecimento sobre o cinema que também, ao mesmo tempo, faz com que olhem para a história do cinema português, se calhar de uma maneira mais interessada e desmistificada, e talvez tenham um interesse em perceber algumas coisas que durante anos não tinha importância. Por exemplo, a primeira vez que eu vi um filme do Leitão de Barros, fiquei absolutamente espantada. Foi aquele filme o Homem dos Olhos Tortos, não sei se o título é bem assim, mas que é um ensaio de filme de ficção científica muito numa cinematografia que não tem ficção científica, não é? Mas nem sabia da existência desse filme agora fiquei curioso para ver. Esse filme é um filme inacabado, da década de 10, é um dos primeiros filmes do Leitão de Barros, é anterior a ele ter feito filmes de propaganda, porque a dada altura como o próprio Camões. Leitão... Para além do Camões, por exemplo, a dada altura, ele começa, por exemplo, por filmar o sidonismo. O Sidónio Pais faz os primeiros filmes acho que o primeiro filme do Sidónio Pais, quando ele se torna ditador, que é o primeiro ensaio ditatorial em Portugal, se não me engano, é feito pelo Leitão de Barros. Mas o Leitão de Barros tem um filme extraordinário, incompleto, baseado numa história do repórter X, do Reinaldo Ferreira. E então, esse filme é interessantíssimo. Eu não sei se o Ricardo Vieira Lisboa já fez algum trabalho. Eu tenho a ideia do Ricardo já ter escrito
qualquer coisa sobre esse filme, eu fiquei absolutamente espantada quando vi o filme, achei, e fiquei a pensar o que é que podia ter sido uma história de cinema português diferente se não tivéssemos tido uma ditadura que inevitavelmente canalizou os apoios para o cinema todos para o cinema de propaganda e para, a partir de 48, com o Fundo de Cinema, para uma produção de cinema que tinha de ser forçosamente nacionalista, não é? E só com o cinema novo e com aqueles jovens que, por outro lado, é paradoxal isto, mas que vão estudar cinema para a França e para a Inglaterra com apoios do Secretariado Nacional da Informação, quando eles voltam, de algum modo trazem uma concepção de cinema completamente nova, diferente, que entra em ruptura, mas não pode entrar excessivamente em ruptura com aquilo que se estava a fazer, porque senão os filmes eram censurados, como aconteceu com o Catemo do Faria de Almeida, não é? Mas essas pessoas, inevitavelmente, vêm trazer novos temas, novas maneiras de olhar e de filmar, e realmente eu concordo, o Paulo Filipe Monteiro escreveu um texto em que ele diz que antes do 25 de Abril, em Portugal, o cinema já tinha conquistado quase tudo o que havia a conquistar. Já havia uma escola de cinema com professores que eram desta geração, que tinha trabalhado, que tinha estudado em França e em Inglaterra, já havia um instituto de cinema, já se tinha tido a experiência da cooperativa com os recursos que a Gulbenkian efetivamente tinha dado, e o cinema estava a organizar-se e estes autores que criaram o novo cinema português, de facto, tinham conseguido ir conquistando patamar a patamar. Pronto, não conseguiam, era de facto acabar com a censura, não é? E, portanto, a democracia foi absolutamente determinante para... Mas pronto, enfim. Eu acho que nós temos imensas coisas ainda para trabalhar e estudar. Por exemplo, esta manhã estive no Museu de Etnologia a ver uma montagem de imagens o Rui Sinati, em 62, estava em Timor e fez 12 horas em 16 milímetros sem som. Essas imagens durante anos não eram vistas e continuam a não ser vistas, mas têm estado a ser digitalizadas pela Cinemateca e é suposto, tal como aconteceu com a Margot Dias, com os filmes da Margot Dias, sair uma edição em DVD dos filmes do Sinati. Bem, os filmes do Sinati, não montados, sem som, antropológicos que são filmes de uma beleza estética absolutamente incrível, porque tal como ele era um poeta e usava a palavra poética, ele era um poeta com o olhar e, portanto, era capaz de filmar as casas tradicionais das montanhas em Timor ou as pinturas rupestres com uma beleza, um sentido estético absolutamente incríveis. E realmente era ele, com uma câmara que ele comprou em Macau, de viagem para Timor, e o Salvador Fernandes, um senhor que trabalhava numa loja de fotografia ao pé de São Bento e que, a dada altura, quando começaram a sair os primeiros equipamentos mais leves, começou a ensinar a Raquel Soeiro de Brito, geógrafa, a trabalhar e a fazer filmes amadores, começou a filmar, tipo, a erupção do vulcão dos Capelinhos para o Orlando Ribeiro e fez também filmes de propaganda do António de Almeida, que em 50 e muitos ainda andava a fazer medições de crânio em Timor, aquelas coisas antropométricas, mas que em 62 estava a fazer filmes lindíssimos, não montados, com o Sinati. Apesar da nossa cinematografia ser pobre, há ainda assim materiais que nós nunca vimos e que não foram trabalhados. Sim, é uma caixinha de surpresas, de facto, para um país tão pequeno, há uma riqueza. Mas voltando aí ao António Lopes Ribeiro, porque era uma das pessoas que eu queria mencionar, porque também me faz confusão. Lá está, não sendo um grande cineasta, pelo menos era um bom olheiro, no sentido em que sabia trazer o operador de câmara que trabalhou naquele filme que agora não me recordo, mas que às tantas é mencionado para a Revolução de Maio, etc. E não há grande coisa sobre ele cimentada, não é? Quer dizer, mesmo toda a parte que a mim me fascina mais do lado fofoqueiro, de como é que uma pessoa tão ligada ao regime passa ao 25 de Abril
quase pelos pingos da chuva e consegue continuar uma carreira minimamente consensual, até participa em telenovelas e assim, não é? Quer dizer, é uma figura mesmo quase fascinante e pouco ou nada está fixado sobre ele, não é? Isso para mim também é um mistério, e também devo dizer que o ICA chumbou, quando eu concorri a um dos ADOCs, o projeto foi chumbado. A primeira vez, acho que foi, recebi assim uma explicação que não podia ficar em ata, mas recebi uma explicação a dizer, como eu ainda não tinha este livro acabado, não me podiam dar outro apoio sem isto estar feito, mas depois voltei a concorrer e por outro motivo também não recebi. Espero numa futura candidatura conseguir, até porque eu conheço a sobrinha do Lopes Ribeiro, que foi a herdeira de todo o acervo do Lopes Ribeiro, e tenho a expectativa, porque ela disse-me que o Lopes Ribeiro era um homem extremamente organizado e guardava tudo. Portanto, há documentação e é possível trabalhar isso. E eu falei com o Matos Cruz, de quem sou amiga, e ele disse-me, Carmo, não me interessa a mim fazer isso, já me afastei dessas coisas do cinema, ele faz banda desenhada e é dramaturgo hoje em dia, e eu não tenho esse interesse em fazer, mas pá, tens o meu aval, e ele tem uma entrevista que fez ao Lopes Ribeiro antes de ele morrer, que disse que me cedia, e há outros materiais que eu sei que não são conhecidos, de filmes do início da carreira do Lopes Ribeiro, e aí está. É que, mais uma vez, nós que temos poucos filmes, na verdade passamos a vida a falar dos mesmos filmes. E o meu percurso tem sido sempre um bocadinho o de revelar, às vezes, filmes que são da história dos vencidos. Há bocado falávamos da história dos vencedores. Isso, e a mim, eu tenho sempre este fascínio pelas... Porquê que este filme não foi visto? Porquê que estes filmes não foram falados? Porquê que estes filmes não existiram em termos de história do cinema, não é? E eu acho que tenho coisas para escrever para os próximos 10 anos também, porque, na verdade, mesmo durante as pesquisas de pós-doc, eu fiz pesquisas sobre coisas que eu ainda não tive tempo para escrever. Por exemplo, a dada altura viveu em Portugal um tipo chamado Jean Mazon, que era francês, que passou de França para o Brasil, onde trabalhou pôs Túlio Vargas, para a ditadura do Túlio, e participou numa das revistas mais importantes do Brasil, fez filmes sobre a Amazónia. Quando eu estive em Paris a fazer pós-doc, estava ligada à Sorbonne, eles têm uma cinemateca mesmo da Universidade da Sorbonne, e têm programação diária. Eu cheguei a programar um filme do Jean Mazon na Amazónia. Ora, o Jean Mazon morreu em Portugal, em Reguengos de Monsaraz, e fez um filme chamado Portugal do Meu Amor, em que aquilo é a política do espírito do António Ferro, 20 anos depois do Ferro ter desaparecido, com as camponesas alentejanas todas vestidas primorosamente, como se fossem desfilar na moda Lisboa, mas pronto, em modo folclórico. E quando estive em São Paulo, fui, na altura, a Cinemateca ainda não estava num estado caótico como está agora, e fui precisamente ao arquivo para saber mais sobre o Jean Mazon, e realmente encontrei. Ele tinha um esquema que replicava em todos os filmes e que também replicou. Primeiro ele desenvolveu isso no Brasil, depois veio também trabalhar com esse modelo para Portugal. Também tenho um texto para escrever sobre isso. Portanto, há sim uma série de... Mas pronto, estou-me a dispersar, e aquilo que eu queria dizer é, por exemplo, em relação ao Lopes Ribeiro, eu acho que é absolutamente fundamental fazer um bocadinho o inventário do que é que foi esta visita dele, a circulação dele, porque, por exemplo, mesmo em relação... Ele teve em Paris, não esteve só em Paris, passou por França com o Leitão de Barros por causa da Sfera, não é? Por causa do primeiro filme sonoro português. Depois vão para Berlim, onde conhecem o Fritz Lang, e depois o Lopes Ribeiro vai sozinho para a União Soviética, onde conhece o Dziga Vertov e o irmão do Dziga Vertov e o Eisenstein. E sei que ele depois veio por Itália, onde também deve ter estado na Cinecittà e nos estúdios italianos. Agora, não há em nenhum sítio nada desenvolvido sobre isso, porque neste livro que já falámos, que é o catálogo da Cinemateca Portuguesa, há uma autobiografia escrita pelo Lopes Ribeiro
que naturalmente fez a triagem daquilo que lhe interessava contar. Claro, claro. E provavelmente também só tinha um espaço limitado para fazer as coisas. Mas há pouco falávamos dele e como é que depois do 25 de Abril ele continuou a entrar-nos pelas casas adentro, porque ele tinha um programa de televisão de divulgação de cinema extraordinário. Eu acho que era, por um lado, porque ele era um extraordinário comunicador e foi sempre reconhecido como um grande cinéfilo, mas se formos ver os diretores da Cinemateca, aconteceu a mesma coisa, porque temos o Félix Ribeiro e a minha teoria é que um dia destes uma daquelas salas vai ser rebatizada e eventualmente vai dar nome ao Bernardo da Costa. Não sei porquê. Pronto, porque é assim, efetivamente, o Félix Ribeiro foi uma figura importante na fundação da Cinemateca Portuguesa, mas eu acho que para o prestígio da Cinemateca, uma figura como a do Bernardo da Costa tem outra dimensão, mesmo do ponto de vista internacional. E não Exatamente. Sei, eu acho eu estou a dizer isso, eu estou um bocado a pôr o pé na porta, mas eu acho que se calhar faz sentido que um dia o Bernardo da Costa seja homenageado de alguma maneira, claro. Não é? E que haja um reconhecimento, isto sem eu querer estar a demonizar ninguém. Por exemplo, eu leio os livros do Luís de Pina, e o Luís de Pina é um homem que nunca escamoteou, que era um simpatizante do regime, e era um homem também com uma enorme cultura cinematográfica, que escrevia muitíssimo bem, e as primeiras histórias do cinema português foram de facto feitas por ele, e se há alguns registros sobre uma série de coisas é porque realmente o Luís de Pina fez isso. Mas de facto eu acho que pronto, há uma história alternativa do cinema português que agora temos de ir buscar aos arquivos, muitos deles familiares, porque, por exemplo, o Bruno do Canto, há um acervo, que eu durante anos também não sabia que existia, há um acervo que ficou na família e que está em Porto Santo. Eu há uns tempos queria ir fazer uma pesquisa no acervo do Bruno do Canto, também para perceber melhor quem é este homem, o que é que o movia. Nós sabemos que ele era monárquico, fez o Chaimite, mas entretanto, ele tem uma família que ainda hoje é assim uma família, pronto, que eu acho que tem algumas simpatias mais monárquicas, não sei, e que naturalmente gera o acesso a ao património dele, não é? Mas desde logo também esta questão da distância, não é fácil alguém ir para Porto Santo para fazer pesquisa sobre o Bruno do Canto, não é? Mas pronto, eu, por exemplo, agora recentemente descobri que o Museu Vicente, que é o tal museu que agora, pronto, que reúne as coleções fotográficas relativamente à Madeira, também tem um espólio fílmico significativo e que está por trabalhar. Eu, cada vez que sei destas coisas, eu quero ver, eu quero fazer. E, na verdade, por exemplo, neste momento eu estou em vias de assinar um protocolo com o Exército Português, precisamente porque eles me vão dar acesso aos filmes que têm. E claro que agora, por causa também do Chega e das questões todas do racismo e do politicamente correto, eu acho que no Exército houve um certo fechamento relativamente a eu poder pôr tudo online. Até porque há algumas imagens que podem ser chocantes. E, portanto, concordámos que essas imagens não vão ser colocadas em linha. Mas, por exemplo, o Exército Português tem imagens de treinos na Argélia, de coisas que eram mostradas aos soldados portugueses da formação de comandos na Argélia. E isto é uma coisa que às vezes mesmo os historiadores não têm a percepção de como é que o modelo de guerra na Argélia foi... Eu acho que os historiadores sérios sabem disso, que a guerra da Argélia foi também para quem comandou as tropas portuguesas uma referência. Mas, efetivamente, quando uma pessoa percebe que há coleções no Exército, há filmes específicos de treino de comandos na Argélia que eram mostrados aos soldados portugueses, isso ganha outra espessura, outra dimensão, porque se mostra que, efetivamente, através do cinema se procurava fazer um treino que não era só físico, não é? Treino físico que eles faziam nos quartéis, mas também era psicológico sobre estratégia de guerra, não é? E aí está. Nós também não temos uma grande tradição de filme de guerra, na verdade, por esta via até temos. Porque usavam-se os filmes de outros países para dar formação aos soldados portugueses, por exemplo, não é? E isso eu também acho que hoje em dia a vossa geração
tem uma curiosidade em relação a determinado tipo de coisas que faz com que eventualmente olhem para estes materiais sem estar sempre à espera, isto tem de ser o Elia Kazan ou tem de ser o Orson Welles, porque senão não é cinema, não é? E há muitos destes filmes que efetivamente, eu por exemplo estou a trabalhar com filmes científicos e digo, eu tenho visto filmes amadores feitos por cientistas que são muitíssimo mais interessantes que os filmes feitos pelos diretores de fotografia que trabalhavam para a propaganda, porque eram coisas que não tinham o olhar domesticado e as pessoas a dada altura deixavam-se ir. E quando se deixavam ir, a câmara mostrava coisas muitíssimo mais interessantes de quando se tem o olhar muito disciplinado e se criou sobretudo uma rotina. Eu e a Marta Mateus, que fez os Farpões Baldios, vamos em 5 de junho, vamos participar numa coisa na Casa da Cerca. E uma das coisas que nós juntámos, eu sou alentejana, a Marta é alentejana, e temos as duas um bocado de interesse por determinado tipo de temas, então vamos mostrar um filme que foi feito pelos serviços cartográficos do Exército, por um mesmo realizador, e ele faz, em 1927, um filme numa exploração agrícola em Borba, e em 1928 faz numa exploração agrícola em São Tomé e Príncipe. E o que se passa é que ele tinha uma formatação na cabeça. E então, quer o filme feito no Alentejo, quer o filme feito em São Tomé, são iguais. Só que mudam as cores das pessoas e as atividades agrícolas que estão a ser feitas, não é? E isso é aquilo em que os filmes amadores escapam completamente. Por exemplo, há um tipo chamado César de Sá. Em 1928 há a primeira missão cinegráfica às colónias portuguesas da África. E o César de Sá vai para Angola fazer filmes. E a pesca da baleia, isto e aquilo, não interessa muito. Entretanto, no barco em que ele viajou também um francês, um tipo suíço que estava a par das vanguardas cinematográficas todas da Europa, conhecia os filmes de Walter Ruttmann e tinha estudado música em Paris. Este tipo chamava-se Marcel Borle e fez um filme chamado Voyage en Angola. E é um filme amador de uma beleza plástica incrível, feito na mesma altura que o César de Sá estava a fazer filmes horríveis, mal feitos, e o César de Sá era profissional de cinema português. O Borle começa o filme a dizer isto é um filme amador, sem pretensões, blá, blá, blá. Mas, na verdade, o filme dele é infinitamente mais interessante porque ele tinha visto os filmes do Walter Ruttmann e estava familiarizado com aquelas vanguardas cinematográficas europeias, então faz aqueles trabalhos com os movimentos e com a água, E, para além disso, é outra coisa, tem uma frescura em termos de olhar que não se compara, e é isso que eu também encontro no Cinati. Quando os amadores fazem filmes e não estão formatados para trabalhar de acordo com o modelo que é da indústria ou de um esquema de produção mais ou menos industrializado, porque apesar de não termos uma indústria de cinema em Portugal, para poupar película, para aquilo que fosse, na verdade havia uma formatação que se impunha mentalmente e em termos também, se calhar, do trabalho de câmara. Não é? Mas é engraçado, porque de facto, quer dizer, se compararmos, também não é, lá está, não é difícil que um filme amador seja mais interessante quando vamos ver o Camões, que de facto, pronto, eu não sei a tua opinião, mas acho que é uma estupada completa. É mesmo daquela... E a Revolução de Maio, eu estava a ver há pouco tempo que a Filmoteca Espanhola vai agora fazer um ciclo de filmes restaurados portugueses. E eu percebo que tenha sido importante restaurar a Revolução de Maio, mas eu, por exemplo, quando eu dou aulas, eu não consigo mostrar aquele filme aos meus alunos, porque para já a voz da Maria Clara, aquilo dá-me vontade, sei lá de quê, desligar o som e pôr música. Eu não devia dizer isto. Mas, efetivamente, os espanhóis vão ficar absolutamente estarrecidos, porque a Revolução de Maio é um filme péssimo. É um filme péssimo em qualquer parte do mundo. Eu sei que eles também têm filmes péssimos. É verdade. Sim. E nós também, por exemplo, como eu conto no meu livro, também apanhámos, ou antes os nossos avós apanharam, com o Raça, que é um filme horrível, que eu vi em Espanha, a dada altura, na Filmoteca,
porque fiz, a dada altura, a pesquisa de imagem para um documentário que foi produzido por uma produtora portuguesa sobre Franco e Salazar, e então andei lá na Filmoteca para tentar encontrar imagens que pudessem ser usadas. E o Raça e o Nada de Novo no Alcazar também são coisas pavorosas, não é? E nós sabemos que os espanhóis, quando são maus, acho que são piores do que nós. Quando são bons, são aquelas que têm aquelas coisas incríveis, não é? É verdade que sim, quem nos dera ter, pronto, alguns dos cineastas deles, temos outros fantásticos, claro que sim, mas eles têm realmente grandes realizadores. E nessa altura, por exemplo, tinha um realizador que era extraordinário, que era o Buñuel, não é? Claro, exatamente. E outros também, o Luís Garcia Berlanga e por aí há uma série deles que faziam filmes muito interessantes. Mas pegando ainda... Eu sei que não é o teu objetivo falar dos filmes mais conhecidos, mas há um momento do livro em que tu referencias uma cena do Pátio das Cantigas. Que é o mais claramente de propaganda do toldo, em que o Vasco Santana diz: podem estar sossegadinhos, aqui ninguém vos vai fazer mal. E via-se o toldo a dizer Salazar. Eu lembro-me de todas as vezes que o filme passava na televisão, e quando eu era miúdo passava muitas vezes. Eu lembro-me de ver isto num domingo à tarde, assim, aparecia e ninguém dizia nada. E eu achei engraçado pensar nisto, porque hoje estamos a viver uma época em que se fala muito de contextualizar os filmes, não é? Houve agora, não sei se soubeste, que o TCM, o Turner Classic Movies, está a fazer um ciclo em que estão a recontextualizar os filmes problemáticos. E eu pergunto-me se hoje em dia seria benéfico ou não que um filme como este, que além deste tem outros defeitos, mas pronto, que um filme como este tenha de ser apresentado de uma outra forma, porque se calhar mostrar isto assim num domingo à tarde às pessoas, assim do nada, não acredito que possa dar mau resultado, mas também não sei se é uma boa ideia. O que eu acho é que a televisão pública em Portugal fica muito aquém daquilo que era suposto. E eu acho que uma das coisas que precisamente funcionava com o programa do António Lopes Ribeiro é que ele contextualizava os filmes. Ou, por exemplo, a minha geração cresceu a ver o Vasco Granja e ele apresentava os filmes, contextualizava a produção. O que eu acho que é fundamental é isso. Eu sou completamente contra os tribunais inquisitoriais ou listas de filmes e livros e de coisas que não podem ser vistas ou não devem ser isto ou aquilo. Quer dizer, nós todos crescemos a ouvir a cantar o Atirei o Pau ao Gato, não é? E coisas assim, que são profundamente violentas. Ainda no outro dia também o Zé Carlos, que é o meu companheiro, me falava e eu nunca tinha pensado nisso, no síndrome da Linda Falua. Nós, basicamente, quando éramos criança, tínhamos de escolher não sei o quê, chocolate ou baunilha, não é? Aquela coisa do que Linda Falua que lá vem. E, na verdade, isso é um empobrecimento do mundo. Na verdade, eu, se calhar, não queria nada limão ou chocolate e queria, queria kiwi, ou por acaso não gosto de kiwi, mas queria maracujá ou uma coisa assim e não tinha de escolher entre aquelas duas coisas, não é? E aquilo que eu acho é que é muito importante contextualizar as coisas. E mesmo no meu trabalho como investigadora, tem parte daí. Quer dizer, eu acho que os filmes, quase todos, há uns que são muito maus, mas quase todos têm algum interesse, nem que seja sociológico, aquilo que seja, não é? Mas eu acho que é muito importante conhecermos a história da produção dos filmes, contarmos a história da produção dos filmes e, por exemplo, havendo, como tu comentavas, sequências como essas, eu acho que é importante que se contextualize isso e que se explique a quem está a ver o que é que está a ver. Desse ponto de vista, para mim é referencial o projeto do CINED, não é? Aquele projeto europeu que usa o cinema para fazer pedagogia e educação, mas também digo que acho absolutamente fundamental a abordagem que eles têm seguido e que é muito inspirada na análise criativa do Alain Bergalat, que é uma coisa que eu também procuro nas minhas aulas de comunicação visual, ou de teoria da imagem, ou de análise fílmica, que é aquilo que eu acho que é importante trazer. Eu acho que é muito importante contextualizar os filmes. Quando se está a programar filmes para televisão e para públicos, para audiências
que são muito latas. Acho que é muito importante contextualizar, mas, por exemplo, eu como professora ou como pedagoga, por exemplo, nas minhas aulas, eu gosto de usar uma metodologia em que basicamente somos todos iguais perante uma imagem. E o desafio, como o John Berger propunha no Ways of Seeing, é nós olharmos para aquela imagem e sermos capazes de olhar e comentar sem ter preconceitos à partida e sem ter uma grande informação sobre as imagens, porque muitas vezes o excesso de informação impede-nos de ver aquilo que ali está, não é? E é por isso que ele tem aquela imagem fantástica. Então, no Ways of Seeing, está a mostrar uma pintura do Caravaggio em que há um Cristo bastante feminino e os adultos são incapazes de ver isso, mas as crianças dizem, mas aquele Cristo parece uma mulher, não é? E eu acho que é muito importante, quando se olha para imagens ou se olha para filmes, ter essa capacidade e essa possibilidade de olhar para os filmes e de analisar de uma maneira criativa e pensar o que é que as cores significam, porque é que o filme tem aquelas linhas. Eu, por exemplo, para mim, eu cresci a ver cinema na televisão. Tive aulas com o João Mário Grilo, em que ele dizia, bem, mas isso não é cinema, ver-se filmes na televisão não é cinema, mas a realidade da maior parte das pessoas de todo o país, e cada vez mais, é ver cinema na televisão, porque não têm cinemas ao pé, e cada vez há menos cinemas. Mas quando pude ir estudar para Lisboa e comecei a ir 2 ou 3 vezes por dia à Cinemateca, e por acaso tive a sorte de estar nessa fase durante a Lisboa 94, quando passou o ciclo sem filmes, eu estava na faculdade e baldava-me regularmente às aulas para poder ir ver tudo aquilo que estava a passar. E eu lembro-me de um dia em concreto em que eu vi o Dr. Caligari à tarde e à noite vi um Fritz Lang daqueles absolutamente incríveis. E eu lembro-me, quando fiz um trabalho para o João Mário Grilo, eu decidi fazer um trabalho sobre o Aniki Bobó, porque eu estava a ver coisas tão incríveis que eu não sentia capacidade de escrever, de fazer um trabalho sobre aquilo. Então pensei, bem, vou fazer um trabalho sobre o Aniki Bobó, que foi um filme, quando eu era criança e vi na televisão, me marcou e eu gostei de ver. Então fiz um trabalho sobre o Aniki Bobó. Mas, porque na altura eu não era capaz, eu estava a ser sujeita, entre aspas, a uma tal... não é carga, mas eu, de facto, durante 100 dias, eu vi 100 filmes absolutamente incríveis, não é? Os Buñuel, os filmes do expressionismo alemão que me marcaram profundamente, e eu vim com esta história toda, estava a falar das linhas, e precisamente porque nos filmes do Fritz Lang, não é? Nos filmes mudos do Fritz Lang, nos Siegfried, e tudo essa questão é fundamental, não é? E quando uma pessoa pensa em expressionismo alemão, naturalmente que pensa, pronto, aquilo é super fecundo para fazer análise de imagem e de luz e daquilo que seja, ou da luz na imagem. Portanto, basicamente eu acho que é muito importante ter uma aproximação à imagem que não seja muito disciplinada. Eu lembro quando defendi a minha tese de doutoramento, fui atacada brutalmente por um daqueles senhores de Coimbra, por acaso foi o professor Jorge Seabra, porque ele achava que eu devia ter feito uma análise de imagem canónica, um bocadinho a partir do Jacques Aumont, que é o primeiro a dizer que cada filme determina a grelha de análise que uma pessoa achar que é mais ajustada para olhar para aquele filme. Eu não sou muito estruturalista e não sou uma pessoa que acha que deve haver grelhas muito elaboradas para olhar para um filme. Eu acho que é muito importante uma pessoa ser capaz de olhar para um filme e ser capaz de absorver aquilo que a riqueza da imagem tem para nos mostrar. E felizmente, porque há muitos anos vejo filmes, quando olho em geral para um plano, consigo ver mais do que se calhar a maior parte das pessoas vê. Mas para mim também é absolutamente fascinante, quando dou aulas, perceber como, para os meus alunos que cresceram a ver televisão e não cinema,
olhar para cinema pela primeira vez, e fiz isso, por exemplo, quando dava há 2 anos aulas de comunicação visual e fomos um dia ver o filme do Jacques Rosier, dos miúdos que faltam à escola, e eu, por exemplo, houve um dos meus alunos que descobriu o cinema naquela sessão, e hoje em dia faz videoclipes e filmes e coisas assim, e ele estava absolutamente siderado com o filme do Jacques Rosier, porque na verdade eu acho que ele nunca tinha visto cinema com aquela atenção, e sobretudo com um professor, ou no caso uma professora, que lhe dizia que o olhar dele era tão importante quanto o da professora, porque eu acho que é isso, perante um filme todos os nossos olhares estão nivelados democraticamente, não é? Claro que depois aquilo que cada um de nós traz tem muito a ver com a sua circunstância, com a sua experiência pessoal, e claro que depois eu acho que isso deve ser um motor para nós querermos saber mais sobre as imagens que nos marcaram, não é? Claro. Não, e eu falo também contra mim, quer dizer, eu vi o Pátio das Cantigas e não foi por causa daquela cena que fui vestir um fato da mocidade portuguesa e fazer a saudação a Salazar. Portanto, pelo menos a mim não precisei exatamente. Mas só dar uma nota que não, lamento informar, mas não és a primeira pessoa que confessa aqui ter-se baldado a aulas para ir à Cinemateca. Já a Inês Lourenço tinha... Não tens esse troféu, mas é bom saber. É bom saber. Também, na altura, também baldava para ir ao quarteto. Eu tinha a sorte de fazer a triangulação quarteto, King e Cinemateca Portuguesa. Era mesmo triangulação, sim. Que grandes sessões devem ter saído daí. Olha, eu não quero tomar muito mais tempo, mas tenho aqui mais uma pergunta que se calhar é um bocado vaga, mas pareceu-me ser interessante perguntar. Às tantas no livro tens uma citação em que se fala que o Salazar foi ver a Revolução de Maio e gostou, mas não pôde dormir de noite nem trabalhar como era seu dever porque o cinema era uma distração perturbante. E eu pergunto-me se o nosso ditador, entre aspas, não estou a dizer que gosto dele, mas se o ditador português fosse mais cinéfilo, como por exemplo o Hitler em certa medida era, se o cinema de propaganda poderia ter sido outra coisa diferente daquilo que foi. Eu acredito muito que sim, francamente acho que sim. Eu acho que o Salazar era uma figura muito aborrecida. Eu acho que ele... É verdade. Assim, uma coisa que eu percebi, porque eu sou o género de pessoa que para escrever sobre uma coisa, em geral, eu preciso me informar sobre uma série de coisas laterais. Então, durante as minhas estadias em Inglaterra, tive muito tempo nos arquivos em Kew e consultei imensa informação mesmo da diplomacia inglesa e portuguesa. E eu acho que ele era um diplomata, entre aspas, ele foi um ministro dos negócios estrangeiros brutal. Ele era estrategicamente muito inteligente e, quer dizer, o que não quer dizer que ele não tivesse sido eticamente muito perverso, porque, como nós sabemos, manteve aquela duplicidade toda relativamente aos aliados e às forças do eixo, não é? Mas realmente ele conseguiu negociar para Portugal durante a Segunda Guerra um determinado estatuto, enfim. Mas relativamente ao cinema, o que é que eu aprendi também com este livro? Eu aprendi que o Salazar, durante alguns anos, enquanto António Ferro estava na mão de cima e se impôs como o homem capaz de desenhar uma política que usava a cultura para fazer a propaganda do Estado Novo, o Salazar abriu relativamente os cordões à bolsa para fazer o financiamento de uma série de coisas, mas infelizmente também, entre aspas, para o cinema português, as coisas que foram feitas não tinham, não sei se também por alguma falta de meios, mas na verdade foram flops. Bem, a Revolução de Maio é um péssimo filme. O Feitiço do Império também não é brilhante, não é? Pode ser mais atraente porque tem um certo exotismo, mas pronto, não é brilhante. Depois todos esses filmes que tu falavas, o Camões, e efetivamente, quer dizer, aquela produção que foi alimentada durante o período de António Ferro não tem grandes qualidades. O que é que testou aí, entre aspas? Os filmes do Leitão de Barros. Mas o Leitão de Barros seria sempre um grande realizador com
ao Sem Estado Novo, não é? E, na verdade, o Leitão de Barros, que era grande amigo do António Ferro, não se pôs a jeito para fazer aquilo que o António Lopes Ribeiro fez, que foi ser o cineasta da propaganda, não é? E, portanto, fez aqueles filmes extraordinários, o Maria do Mar, e que realmente eram filmes que ganhavam prémios fora do país, porque são incríveis. Eu lembro-me de ver o Restauro da Maria do Mar com o Bernardo Sassetti no CCB a tocar a banda sonora e a Filipa Paz a cantar Maria do Mar, o tema da Maria do Mar, e é uma coisa absolutamente lindíssima e arrepiante. Olha, aí está um restauro, já não é muito novo, mas eu acho que estava muito melhor na Filmoteca do que a Revolução de Maio. Mas o que eu senti muito, e isso eu aprendi, é por isso que eu quero fazer um livro sobre o Lopes Ribeiro, eu acho que, a dada altura, há um homem que tenta realmente criar um projeto de cinema em Portugal, e que é o António Lopes Ribeiro. Ele queria efetivamente, ele queria que eventualmente se criasse uma indústria de cinema em Portugal, como se tentou durante o período da Invicta, não é? Que o Tiago Batista estudou muito bem, e ele viu que durante a Segunda Guerra Mundial houve uma oportunidade para fazer isso, e ele é produtor das comédias à portuguesa, e as pessoas às vezes não terão essa percepção, mas mesmo o Aniki Bobó é produzido nesse contexto, portanto ele vê que tem ali no Manuel de Oliveira um realizador incrível em potência e convida-o para realizar o Aniki Bobó, que é de resto o filme mais popular, mais ao gosto popular do Manuel de Oliveira. E realmente ele fez os filmes que agora voltaram a ser reproduzidos. Pronto, temos aqueles originais e agora temos também as versões atualizadas. Não sei se realmente faz muito sentido ou não. Por acaso não acho. Não vale a pena perder. Não vale. Mas tive a percepção que durante anos, por trás do António Ferro, por trás do Salazar, a tentar usar o cinema, está o António Ferro, mas muito naquele âmbito da política de espírito, e por trás do António Ferro, e não forçosamente com uma grande amizade com ele, temos António Lopes Ribeiro, que é o homem que vai recomendando ao Ferro o que é que se deve fazer. O que não quer dizer que o Ferro tenha feito logo, e o que não quer dizer também que eles estejam perfeitamente de acordo, porque uma das coisas que um livro sobre o Lopes Ribeiro permitiria talvez trabalhar um bocadinho é esta questão. O Ferro, quando já está de saída do secretariado, faz grandes críticas às comédias à portuguesa, aos filmes são o cancro do cinema português. Que é o abuso das cantiguinhas e das anedotas fáceis e não sei o quê. Mas, efetivamente, quem fazia esses filmes com as cantiguinhas e as anedotas fáceis era o Lopes Ribeiro, não é? Era ele que produzia, era o cineasta do regime. Portanto, há aqui uma tensão qualquer entre eles dois. Eu acho que o Lopes Ribeiro tenta dinamizar, como privado, um projeto industrial de cinema em Portugal. Paralelamente, vai sendo o cineasta do regime que recebe as encomendas do Estado e faz as ficções, os documentários e as atualidades de propaganda, porque o Bruno do Canto e o Xenca de Garcia e o Leitão de Barros não querem estar nesse papel. Ele tem estes dois projetos em paralelo e eu acho que ele é realmente o homem que, a da altura, tem uma visão para o cinema em Portugal. De facto, eu acho que se o Salazar tivesse um amor pelo cinema como o Mussolini tinha, ou o Hitler, eu acho que efetivamente a realidade cinematográfica portuguesa talvez fosse diferente. Não sei se seria melhor. Pois, melhor também. Porque, na verdade, aquilo que eu acho é que o nosso cinema que depois que começa a despontar nos anos 50 e 60, é um cinema de reação precisamente ao cinema que era feito, promovido pelo Estado português, não é? Agora, também há uma questão que não é relevante, é que se tivéssemos tido um estúdio ou uma indústria de cinema, estou a falar de estúdios de cinema como existiam, por exemplo, no Japão ou noutros sítios da Europa, talvez tivesse sido possível ter pessoas a trabalhar sistematicamente em cinema que tivessem permitido alimentar um cinema com características
profissionais menos amadoras. Passo. Porque, na verdade, havia muita gente a trabalhar em cinema em Portugal e que era má profissionalmente. É preciso dizê-lo com Exatamente. frontalidade. Sim, mas tens toda a razão. Só para terminar, e eu sei que não tem nada a ver, mas sabendo que gostas de cinema, genuinamente, além do teu trabalho, queria saber alguns filmes que tenhas visto recentemente e que te tenham enchido o olho, digamos assim, ou enchido a alma. Aham. Olha, isso é tão difícil, porque é assim, eu fui early subscriber do canal da Criterion, que vejo com VPN, o canal Sim, americano. é E, portanto, espetacular, é espetacular. Deve ser o único streaming que aquilo é um manancial. às vezes já tenho um bocado aquela coisa, por exemplo, eu andei recentemente a ver coisas que nunca tinha visto, por exemplo, o The Skin, da Liliana Cavani, a pele, nunca tinha Sim, visto e vi recentemente, mas, por exemplo, tenho andado a ver os filmes do Frank Borsage e volto sempre, porque eu adoro, volto sempre aos filmes do Satyajit Ray e aos filmes japoneses. Agora tenho que fazer um ciclo Ozu, mas deixa-me pensar, porque, na já verdade, são muitas boas sugestões, na já, verdade. mas pronto, para mim o Satyajit Ray é absolutamente fundamental. Tenho andado a fazer estas navegações com o Borsage, mas a Cavani sim, mas também na verdade não são assim as coisas que eu estava a tentar lembrar-me das coisas absolutamente. Vi recentemente uma coisa do Monicelli, do Mario Monicelli, lindíssima, e vi um filme que eu achei incrível. Deixa-me tentar só dizer o nome corretamente, o I Knew Her Well, com uma atriz italiana incrível que acabou a fazer filmes eróticos e que era uma mulher. Ela entrou no Divórcio à Italiana com Marcelo Mastroianni e, entretanto, depois é a protagonista do I Knew Her Well, lá é Chegou Conoscito. bene, já sei qual é que E é um é. Lá filme. conoscendo bene. Adorei o filme, adorei, nunca tinha visto ainda e adorei-a, gostei imenso dela, achei-a fantástica, achei que ela era uma mulher apaixonada pela personagem dela e eu acho que é muito importante às vezes os atores terem essa paixão essa compaixão, porque a personagem que ela faz é uma mulher que não gostasse daquela personagem feminina, podia a ter transformado numa tonta que não é absolutamente amável como esta personagem feminina é, não é? Que é uma vítima, na verdade, de todos os preconceitos, não é? E é uma mulher bonita, que não será uma intelectual como Hannah Arendt, mas efetivamente tinha outras qualidades e uma delas era a bondade. E eu acho que a atriz interpretou muito bem isso e o realizador, acho que ela e ele criaram uma personagem que vive para além do ecrã. Sim, senhor. Fica uma ótima sugestão. Maria, foi um enorme prazer. Muito obrigado. Foi uma hora que Gostei muito, passou Rui. literalmente a voar.